Boa noite, bom dia, boa tarde, a depender do horário que você esteja nos vendo. Agora, o Ivan e eu estamos aqui para conversar um pouco com vocês sobre aquilo que tem sido divulgado e denunciado pelo próprio presidente da República, o medo, o medo de ser preso. A questão é o seguinte: como é que você tem medo de ser preso? O que é que você cometeu, né? Porque, naturalmente, você ter medo da prisão é você reconhecer que cometeu algum crime. Não há outra razão para você ter medo de prisão. Mas o Bolsonaro tem se comportado desta forma. Não é a primeira vez, esta semana, novamente, ele repete, né, de que caso receba voz de prisão, ele atira para matar. Ora, né, não faz muito tempo, há uma semana, 2 semanas atrás, disse ele, de que usou inclusive o nome de Deus, como ele é de costume, por Deus não serei preso. Ivan Martins, afinal de contas, o que é que justifica esse medo de ser preso do presidente, do atual presidente Jair Bolsonaro? Ele próprio é quem tem se autodenunciado, o seu medo tem se autodenunciado. Ivan Martins. Olá, Jair. Também uma saudação a todos aqueles e aquelas que nos acompanham, que têm prestigiado aqui o nosso canal, interagido conosco. Jair, essa é uma pergunta importantíssima. Nosso canal tem feito um trabalho muito interessante nas últimas semanas de colocar claramente que o presidente tem medo de ser preso, que o seu entorno fala nisso, que ele vive uma condição hoje muito favorável, porque ele é blindado, ele construiu em torno de si uma fortaleza que realmente o torna imune, neste momento em que ele tem o mandato presidencial, de qualquer tipo de investigação, inquérito que vá mais adiante. Mas observe, Jair, algumas pessoas, nos comentários, até bem intencionadas, né, mas quais foram os crimes que o presidente cometeu? Por que vocês falam indícios de crime? O presidente é honesto. Bem, a essa altura do campeonato, Jair, a pessoa dizer que o presidente e o governo são honestos, a pessoa realmente precisa olhar para fora, né? Abrir a janela, olhar para a rua, conversar com o povo, porque o povo já tem a percepção de que há indícios fortes no governo. E a gente não pode, e essa não é a nossa intenção, generalizar aqui, né? Indícios de crimes no meio ambiente, indícios de crime na saúde, indícios de crime na educação, não. Nossa conversa aqui agora é sobre os possíveis crimes imputados ao próprio presidente da República. E isso deve esclarecer também este momento em que vivemos e dialogar com aqueles e aquelas que nos assistem, que nos escutam. Apenas para um pontapé inicial, Jair, dessa nossa primeira parte aqui, a Jéssica e o Guilherme escreveram uma matéria há alguns dias para a Folha de São Paulo. As pessoas que nos acompanham podem acessar a matéria. E a matéria traz por título que o atual presidente da República deve encarar ações em série na Justiça Comum. E eles dizem o quê na matéria? Que essa perda do foro privilegiado, que o governo criticava tanto durante a eleição, mas agora se agarra a esse foro, né? mais do que pronuncia o nome de Deus, ele se agarra ao foro privilegiado. A perda desse foro permitirá uma atuação mais ampla do Ministério Público e Judiciário em denúncias relacionadas à pandemia. Então, nós temos, do ponto de vista daquilo que o presidente comete, os crimes de responsabilidade, que são inerentes ao cargo, que ele está, nesse momento, preservado pelo Procurador-Geral da República. Mas há os crimes comuns, Jair, aos quais também nós temos indícios. E esses não prescrevem, não vencem quando ele perder o mandato, ao contrário, isso deve ir para a Justiça Comum, e a suspeita aqui é que nós tenhamos ações em séries. E a gente quer conversar mais sobre isso aqui para esclarecer e conversar mesmo com as pessoas que acompanham aqui o nosso canal.
Bom, Ivan, pelo que você nos fala, então, faz sentido esse medo do presidente de ser preso, né? Ivan, tem cerca de 150 pedidos de impeachment contra o presidente da República, cerca de 6 denúncias em cortes internacionais contra crimes praticados pelo presidente da República. Há mais de 10 ações na Justiça Comum, em diversas comarcas, em diversas comarcas no país, ao longo do país inteiro. Enfim, o Supremo Tribunal Federal também tem uma série de inquéritos em curso, aliás, inclusive, contra o presidente da República. Então, esse conjunto de denúncias, que são denúncias, devem ser apuradas, têm que ser apuradas. Algumas delas, inclusive, semana passada, o Procurador-Geral da República e a sua vice-procuradora, né, pediu o arquivamento de todas as denúncias que foram oferecidas pela CPI da pandemia. Né? É um escândalo. É um escândalo do ponto de vista... Né, porque não é possível, né? Fica muito evidente a proteção da PGR, da Procuradoria-Geral da República, não só do Aras, mas também da doutora Lindora. Então, veja, perder a função, a prerrogativa de função, que é o foro privilegiado, que é presidente da República, ministros de Estado, enfim, são deputados, e no caso de Bolsonaro é a presidência da República. Perder significa ter que enfrentar a justiça comum, sem nenhuma, pelo menos é o que se espera, sem nenhuma proteção, como ele tem tido hoje, da Procuradoria-Geral da República. O que a gente espera, inclusive, é que isso ocorra, e que ocorra dentro da legalidade jurídica que requer os processos, a ampla defesa, mas também não só da ampla defesa, inclusive da produção de provas, a partir do inquérito, enfim, que a gente não veja repetidos aqui tantos casos como ocorreu com a Lava Jato, né? A partir da Lava Jato. Mas veja, então me parece que de fato há uma preocupação, não só uma preocupação do presidente da República, ele tem exposto isso semanalmente, a cada semana, pelo menos nas 2 últimas semanas, ele expressou de público esse medo. Por Deus, não serei preso, tal e qual. Se receber voz de prisão, eu reajo à bala, né? Ou seja, só saio da cadeira da presidência morto. São termos que faz com que a imprensa, e não sem razão, e não só a imprensa, acho minimamente, esse tipo de atitude, de atos e de falas, minimamente, Ivan, para quem tem um certo conhecimento, não precisa ser, por exemplo, psicólogo, que tenha estudado todas as lições de Lacan ou de Freud, né? Minimamente uma leitura sobre o comportamento humano demonstra, baseado, lastreado nos estudos psicológicos, sabe-se do que o medo, o porquê desse medo, não é? É o medo de quem sabe que deve e que sabe que deve ser cobrado por essas dívidas que tem. Então a gente tem esse caso muito concreto. É isso que justifica, Ivan, mobilizações da sua tropa de choque, o Centrão e os bolsonaristas no Congresso Nacional, a ponto de correrem na tentativa de aprovar uma PEC, você, inclusive, nós falamos sobre isso aqui essa semana, uma PEC uma PEC para criar o cargo de senador vitalício para Bolsonaro. Isso beneficiaria outros presidentes da República que já passaram e outros que virão. Enfim, mas não há necessidade, nem para os que passaram, nem certamente queremos que os que virão tenham esse tipo de necessidade. Né? Mas fica claro esse medo. Agora, Ivan, eu gostaria de perguntar o seguinte: há de fato, há motivos também para que Bolsonaro, medo de ser preso, ele já tem demonstrado isso, mas há motivo de preocupação de Bolsonaro que ele perca a eleição agora, ainda no primeiro turno, Ivan,
Como é que vocês... O 7 de setembro é uma data limite, inclusive desde a última vez que a gente vai para as ruas e coisas dessa natureza, não é? Há possibilidade, além daquilo que as pesquisas têm indicado, há possibilidade, de fato, de que Bolsonaro perca a eleição e perca já no dia 2 de outubro, logo no início do mês, antecedendo em mais de 20 dias aquilo que parece ser provável, a perda da reeleição por parte de Bolsonaro e Ivan Martins? Com certeza, Jair. Uma coisa está muito atrelada à outra. Ele tem consciência de que ele está protegido pela função, pelo cargo. Eu não digo só pela prerrogativa de foro, não, mas o atual Procurador-Geral da República, Jair, ele deixa muito a desejar. E a subprocuradora também. Eles são alvos de crítica dentro do próprio Ministério Público, o que é uma tomada das instituições do Estado brasileiro por dentro, a fim de corroer o próprio Estado brasileiro. Isso é uma fase muito lamentável da nossa história, porque o Procurador-Geral da República parece agir como advogado particular do atual governo. E aí tem fechado os olhos e se omitido para absolutamente tudo. Só quando ele é extremamente pressionado é que ele emite ali um parecer, como o caso agora em relação às eleições e à segurança das urnas eletrônicas. Então, ele tem razões para temer, Jair, porque o principal candidato hoje colocado pelas pesquisas, nas intenções de voto, e assim que começar, de fato, essa campanha, que já entrará com tudo em agosto, Jair, esse principal nome apontado hoje pelas pesquisas é o do presidente Lula. A discussão nos círculos mais sérios, inclusive nos círculos políticos, por aquilo que nós acompanhamos, é se essa vitória ocorrerá no primeiro ou no segundo turno. E olha, Jair, que mesmo cientistas políticos, aqueles que têm informações privilegiadas que eu e você não temos, eu e você não temos, não colocam muita fé em que ele vá pontuar significativamente com o aumento do auxílio emergencial, não. Então, por que é importante a gente constatar isso? Jair, ele perdendo essas condições de negociar ali o orçamento com o Centrão, ele perdendo a blindagem do Procurador-Geral da República, da subprocuradora, do indicado dele para a Polícia Federal, do indicado dele para o Ministério da Justiça, ele estará completamente sozinho, Jair. E normalmente não há ninguém que vá recorrer uma personalidade como essa, que é uma personalidade que não inspira confiança dentro dos seus próprios círculos, tanto é que não se confia na palavra dele para fechar um acordo realmente ali, nem dentro do próprio Centrão. E aí as pessoas que nos escutam, que nos assistem, devem se perguntar, o governo procura tanto blindar o atual presidente assim que ele perder a eleição, por quê? Se ele é inocente, se não tem nada que pese contra ele, por que esse desespero todo dele, o do seu entorno? Aí eu volto um pouquinho aqui, Jair, na tipificação que a CPI da pandemia fez dos crimes, ou possíveis crimes, melhor dizendo, cometidos pelo presidente da República. Eu não vou aqui tipificar no Código Penal, detalhar para não ser cansativo aqui com as pessoas, mas elas podem pesquisar aí também. São 9. Primeiro, epidemia com resultado de morte. Segundo, infração de medida sanitária preventiva. É inegável que o governo, o atual presidente, aglomerou, não utilizou os meios necessários de saúde, de proteção individual e coletivos, não propagou isso. Charlatanismo, porque prescreveu medicamentos ineficientes, ineficazes, tratamentos hoje que são considerados absurdos. Incitação ao crime, falsidade de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, porque ele sabia dos possíveis crimes cometidos para aquisição de vacina superfaturada, crimes contra a humanidade, que ele teve condições de proteger melhor, lidar melhor com o povo durante a pandemia e não fez, e crime de responsabilidade. Nós estivemos, Jair, durante a pandemia, como um grande navio à deriva durante uma tempestade numa madrugada escura.
Isso é o mínimo para dizer, porque nós perdemos um número expressivo de pessoas, né, que morreram, como é que eu posso dizer aqui, tendo as condições necessárias para evitar essas mortes. Tanto é que os pesquisadores chamam de mortes evitáveis. Então, isso não pode passar em branco, Jair, não pode passar por nada. Por isso também que este governo é mal avaliado, porque as pessoas não esquecem a forma desumana com que o atual governo lidou com a sua nação, com a sociedade brasileira durante a pandemia. Foi um governo que não apenas se omitiu, isso é importante dizer, o governo se omitiu, sim, mas o governo agiu em muitos momentos de forma favorável à disseminação do vírus. Quando propôs ali um tratamento como imunidade coletiva e utilização de medicamentos ineficientes e ineficazes contra a Covid. Então, esses crimes, possíveis crimes, estão tipificados no Código Penal, estão ali com as suas documentações necessárias, com seus depoimentos necessários, e nós teríamos condições, Jair, de dar andamento a isso. Assim também como o 7 de setembro. Você deve se lembrar que no 7 de setembro também o presidente ali cometeu possíveis crimes. Entre eles, atentar contra instituições do Estado brasileiro, contra o Estado Democrático Brasileiro, contra outras instituições da República, contra pessoas individuais, inclusive orientando ali ou propagando a possibilidade de descumprimento de medidas judiciais. Então, já isso é importante nós colocarmos claramente para que todas as pessoas tenham noção, tenham ciência daquilo que nós estamos falando. Então, o medo dele, neste sentido, já é justificado. O dele e dos filhos. Você também pode se lembrar, Jair, ou a gente pode comentar aqui, veja, aquilo que acontece hoje nos Estados Unidos, a extrema-direita brasileira também está de olho na penalização das pessoas que cometeram crimes lá, na invasão do Capitólio, inclusive com a possível implicação de um dos filhos do presidente. Compreende? E de outros países latino-americanos em que houve golpe também, você pode falar sobre isso, porque ele mesmo faz referência em suas falas. Sim, mas antes de chegar, eu queria retomar aqui essa discussão. O jornalista Cláudio Humberto, essa semana, na coluna dele, ele fez um levantamento a partir de dados do próprio governo, e que há, Ivan, 197 ações contra Bolsonaro, além daquelas 5 do Supremo Tribunal Federal. Tem 197 ações contra Bolsonaro em todo o país. Né? Só no Distrito Federal, em Brasília, existe 83 ações populares contra o atual presidente da República. E aqui a gente comentou, são cerca de 150 pedidos de impeachment, 5 ou 6 denúncias a organismos internacionais de defesa de direitos humanos, como a ONU, enfim. Então, há razões suficientes para se preocupar. Há razões suficientes para se preocupar. E isso está atrelado diretamente, é evidente, não é? A sua reeleição ou não. Processo de reeleição ou não. Nos últimos dias, ele volta novamente a atacar, se não as urnas, mas diretamente os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas ontem, né, no reinício, no retorno das ações parlamentares no Congresso, o senador, presidente do Congresso Nacional, fez, de fato, um discurso vigoroso e forte em defesa da democracia e das instituições. Hoje, falar em defesa da democracia e defesa das instituições compreende-se, principalmente por conta do período eleitoral de agora, compreende-se claramente de que se está opondo a Jair Bolsonaro. É uma oposição. Defender a democracia é fazer oposição ao presidente da República. E isso, inclusive, ele próprio reconhece, porque a cada fala dessa em defesa da democracia, ele rebate, não é? De forma a assumir também que está a falar dele, não
porque, claro, não há outra ameaça à democracia hoje, num país que não seja o próprio presidente da República. E esta é, certamente, não sei se a mais grave, mas uma das mais graves. Eu acho, Ivan, você lembrava aí o elenco de supostos crimes cometidos por Bolsonaro durante a pandemia. Inclusive, eles vão retomar agora, pelo menos a memória das pessoas durante a campanha eleitoral, certamente vai se ter um farto material para lembrar do que foi aquilo, né? Porque foram cerca de 700 mil pessoas, mais de 500 mil de pessoas, e cerca de 400 mil poderiam ter sido evitadas. Neste rol foi amigos meus, foi meu pai, foi o seu pai, foram outras pessoas nossas, e as pessoas certamente também o cobrarão, não só a justiça, mas eu creio, e as pesquisas têm indicado isso, que a população também o cobrará, não é? Então, há de fato razões para Bolsonaro estar preocupado. Uma outra razão, e essa que eu queria retomar, ela é muito mais séria, porque ela pode, inclusive, não passar por trâmite nenhum na justiça, não ter que ir à Procuradoria-Geral da República, né, não ter que ser apresentado ao Supremo Tribunal Federal. É o caso, por exemplo, de tentativa de golpe, que me parece hoje, né, já muito distante, mas se ele tentar o golpe, ele é preso 1 ou 2 dias, se é que esse golpe duraria 2 dias. E aí sim, não precisaria absolutamente de processo algum ou de autorização alguma, era simplesmente mandar prender e prendê-lo, assim como aqueles que estivessem com ele. Eu hoje, inclusive, eu descarto essa possibilidade. Ele cometeu erros, e na campanha eleitoral, Ivan, curta como tem sido, você não pode cometer erros. A gente até comentou, janeiro, fevereiro, alguns erros que a campanha de Lula tinha cometido, inclusive falas dele. Mas o erro que o atual presidente da República cometeu 3, 4 semanas atrás, aquela de convidar uma série de diplomatas estrangeiros, aquele foi o pior erro que ele cometeu e até hoje o compromete. Até hoje compromete, inclusive, a possibilidade de ir para o segundo turno, não é nem de ganhar, porque nenhuma pesquisa indica que ele possa ganhar em segundo turno. O que se discute hoje é se ele perderá no primeiro ou no segundo turno. E a luta dele tem sido para ir para o segundo turno. Aquele fato, ele teve imediatamente duas reações muito fortes e muito negativas para o presidente da República. Naquela mesma semana, o Congresso aprovou a PEC das bondades, a PEC Kamikaze, a PEC Ai que medo de Lula. Quer dizer, deram uma série de nomes para essa proposta de emenda à Constituição, que eleva o valor do Bolsa Família de R$400 para R$600, ainda que temporariamente. Mas também naquela semana, ele havia, depois de uma quebra de braço muito grande, com ele mesmo, porque é ele quem manda na Petrobras, né? Enfim, conseguiu um acordo lá com a Petrobras para não aumentar os preços dos combustíveis até a eleição. E não a reação da sociedade civil àquela reunião que ele fez com os diplomatas, sequer deu tempo de divulgar, dele tirar algum proveito daquilo que seria vantagem. E tanto é assim que as pesquisas, já 2 ou 3, é aquilo que eu me referi a 2 especificamente. A Quest, que saiu hoje, e o Datafolha, que saiu quinta-feira passada, sexta-feira, que indica que um patamar foi muito pequeno e que não há muita perspectiva de que ele aumente, Ivan. Isso são interpretações, evidentemente, né? São interpretações. A minha interpretação é de que ele não deve ter uma força maior junto à população que recebe o auxílio, o Bolsa Família, que ele chama de Auxílio Brasil, não deve ter uma repercussão maior, que, por uma questão simples, a maior parte desse pessoal está no Nordeste. O Nordeste tem uma relação com Lula
que não é a relação de quem deve, não, sabe? Mas uma relação de gratidão de quem viveu não ganhando miséria. Porque tem uma coisa, pô, os programas sociais dos governos petistas, eles não foram apenas o Bolsa Família. O Bolsa Família era um entre uma série de outros que tirou esse povo aqui do Nordeste, que de fato tirou da miséria. E não só isso, essas pessoas passaram a ter uma vida digna, de fato. A agricultura familiar, o acesso a crédito, sabe? As cisternas, possibilitou o pobre, de fato, eu me refiro mais ao semiárido, apesar de não só no semiárido nordestino, as periferias das grandes cidades, nossa, a situação é difícil, como não é diferente do resto do país, não é? Porque estamos aqui no Nordeste. Nós temos uma questão específica com relação ao resto do país, que é a questão climática no semiárido, né? E a gente sabe que o campo brasileiro hoje tem menos habitantes do que as cidades. Não é de agora, desde os anos 60 que se inverteu, né? Pois bem, mas há uma crença, não porque seja uma crença, digo, algo que se criou na imaginação, mas uma crença daqueles que viveram concretamente a realidade dos períodos do governo de Lula e de Dilma, de que o retorno de Lula o trará de volta para aquele tempo que foi perdido, né? Que está se perdendo no tempo. Você tinha uma série de programas sociais. O pequeno produtor da agricultura familiar, ele tinha não só o incentivo financeiro dos bancos para poder produzir, mas ele tinha a garantia de vender a sua safra, né? 80% da merenda escolar vinha da agricultura familiar, né? Enfim, então não havia, de fato, uma única política. Então não será apenas o Bolsa Família, ainda que seja essa a grande discussão hoje na mídia e no centro jornalista e tal, mas essa não é apenas uma questão, aqui no Nordeste pelo menos, não se vê Lula pelo Bolsa Família. Quem tem defendido e visto os programas sociais do PT a partir do Bolsa Família é a imprensa e o setor desavisado da academia, Ivan. É onde a gente escuta falar do Bolsa Família. Mas foi um conjunto de políticas sociais. Eu acho que duas coisas que o pessoal está desavisado. É achar que o governo Lula começou com a crise de 2008, né? E que as commodities e que foram as commodities. Dois erros. E outra coisa é achar que toda a política social do governo de Lula e Dilma estavam relacionados com o Bolsa Família. Não era. Eu acho que o Bolsa Família era que tinha menos impacto do ponto de vista dos outros programas que se tinha. Então, mesmo que haja e deve haver uma reação de algum percentual de votos, por exemplo, os estatísticos do Datafolha acreditam que o atual presidente, em função desse aumento do Bolsa Família, possa chegar a 3%, possa crescer a 3% do Nordeste, né? O Nordeste é o terceiro maior colégio eleitoral do país, com cerca de 27 milhões de habitantes, ou melhor, de votantes, de eleitores. Esse percentual de 3%, ainda que ele de fato cresça 3% no Nordeste, quando você computa todo a quantidade de votos no território nacional, esse percentual de 3% do Nordeste não significa sequer 1% do total geral de votos. Então, Ivan, eu não creio de que vai haver um grande impacto. E isto, a campanha do atual presidente espera agora para agosto, as pesquisas de agosto, principalmente a partir do segundo semestre, a partir do final do primeiro semestre, início do segundo, porque agora, dia 9 e 10, começa a ser pago o Auxílio Brasil, esse Auxílio Brasil, esse Bolsa Família que chama de Auxílio Brasil, com um agravante, Ivan. Foi aprovado numa canetada de ontem para hoje, que essas pessoas recebendo R$600 podem fazer empréstimo consignado. Evidentemente, eles só vão fazer empréstimo consignado até dezembro. Até dezembro, que é quando vai ter isso. Veja, e eu não sei,
E certamente as pessoas vão, quem tá com fome, quem está devendo, né, se tiver a oportunidade de antecipar isso, antecipa e paga as coisas e compra o que comer. Mas ele também vai perceber muito claramente, a cada mês, na verdade só são 2 meses, agosto e setembro, talvez só vai sentir o choque em setembro, porque não terá tempo para outubro, que ele vai comprar menos ainda em setembro. E outra coisa, ele sabe que só vai poder tomar esse dinheiro emprestado até dezembro, que é quando funciona o programa. Eu não sei até onde essa outra tentativa do presidente da República, antecipando esse recurso, pagando juro, com os trabalhadores pagando juro, também não vai dar errado para ele. Eles sobreviveram aí por 4 anos na antipolítica, mas têm cometido erros, e me parece mais um outro este, porque escancara para aquele que vai receber o auxílio, Ivan, de que só vai até dezembro, porque é muito provável que mais da metade da maioria dos que recebem esse Bolsa Família, eles queiram antecipar, eles queiram fazer o consignado, porque estão precisando. Agora, quando ele for fazer o consignado, ele vai saber, não é só ter certeza, porque as pesquisas, essas 2 últimas pesquisas, tanto a Datafolha quanto a Quest, demonstram que cerca de 80% da população sabe que o Auxílio Brasil só vai até dezembro, só vai até depois das eleições. O que ele vai ter certeza não é só disso, mas ele vai lembrar que está comprando fiado ali, que está comprando dinheiro, porque quando você faz um empréstimo, você compra o dinheiro, e você só pode pagá-lo até dezembro, que é quando tem dinheiro para pagar, porque é isso que se promete. E não se promete que estes R$ 600 siga em 2023. Na verdade, quem está prometendo isso é a campanha do ex-presidente Lula, que manterá o valor de R$ 600, inclusive não é de agora. O Partido dos Trabalhadores, assim como os partidos de oposição ao governo, pelo menos a maioria deles, já desde 2020, desde a época da pandemia, que cobra que esse valor teria que ser mantido para a população, para todos aqueles que receberam o auxílio durante a pandemia, que teria que ser mantido em R$ 600 e que teria que ser mantido em toda a população. É claro que isso exigiria uma série de outras questões para saber quando sai, quando entra, enfim. Pois bem, mas essa é a situação de momento, Ivan. Eu não creio que vamos ter grandes avanços do ponto de vista da eleição que possa permitir dar tranquilidade a Bolsonaro para que ele durma até o dia 2. Há conversa de bastidores de alguns jornalistas de que tem dia que no Planalto o negócio é tenebroso, inclusive com choro e ranger de dente, Ivan, já que se fala muito ali já se fala muito ali em evangélico, em Bíblia, diz que há choro e ranger de dente no Planalto Central. Ivan Martins. Ô, Jair, é uma condição que ele está desfavorável, porque o governo não é bem avaliado pela maior parte da população, ao contrário, ele é majoritariamente rejeitado pela população brasileira, Então, isso já pesa. O governo que tenta a sua reeleição, ele tem pouco que apresentar. E veja, Jair, o povo parece que está muito atento. E há também uma necessidade das campanhas, especialmente da campanha do presidente Lula, de construir certas fake news que o atual governo vai plantando. São centenas, e eu penso que o presidente Lula e o Alckmin não devam se ocupar disso, não. Eles devem continuar fazendo aquilo que estão fazendo, uma campanha propositiva para frente, pensando no futuro. Mas veja, a transposição do Rio São Francisco mesmo, que o governo, né, dizendo que fez 90%, né, quando foi o contrário, né, ele pegou o projeto já com 90% adiantado. Então, isso o povo vai olhando e vai percebendo, o povo está atento, Jair. E precisaremos, nesses próximos anos, de uma presença maior do Estado brasileiro. Talvez, Jair, de uma presença muito mais forte do que aquela que nós tivemos em todos os governos pós-redemocratização.
Isso inclui, evidentemente, os governos do PT. Quando eu falo a presença do Estado, Jair, é porque a indústria ela aponta aí para uma década perdida. Isso significa menos tecnologia. Jair, nós deveríamos estar discutindo a energia limpa. O que nós estamos discutindo aqui é o governo que segura os preços dos combustíveis através de um grande acordo, é de um governo que transfere, né, esses rendimentos todos para os acionistas, um governo que privilegia o mercado financeiro e que não está pensando na industrialização e na tecnologização do país. Por isso que a juventude está atenta para as propostas do presidente Lula, porque sabe que precisa de mais tecnologia, de investir mesmo em ciência, tecnologia, em educação. Você falou das políticas do PT, a interiorização do ensino superior foi importantíssimo, foi uma política realmente que foi um divisor de águas. Então, o jovem está atento ao acesso à universidade, ao ensino superior, ao emprego, um emprego que tem uma política real de crescimento de salário mínimo, que não pode ser essa política em que nós estamos vivendo. E já aí, observe, até mesmo um empréstimo com aqueles que recebem o Auxílio Brasil, Bolsa Família, esse empréstimo favorece o mercado financeiro. Porque quando o Copom aumenta a taxa Selic, os juros, né, e já anuncia um aumento para a próxima reunião, quer dizer, nós vivemos tempos estranhíssimos. Eles se reúnem hoje, aumentam, né, ainda dizem que vão aumentar mais na próxima reunião. Só que não como aumentou agora, que aumentou meio ponto, na próxima eles pretendem aumentar 0,25. Mas para quem toma o dinheiro emprestado, já isso significa, como você colocou muito bem, pagar ao mercado financeiro. Né? Pagar muito mais do que aquilo que você está recebendo. E a inflação, isso é um lado que aí coloca aquela situação que nós já temos constatado aqui, que é um endividamento da população, e de outro lado é a inflação, que corrói aquilo que você recebe. O Auxílio Brasil, Jair, o Bolsa Família, para termos uma noção, para comprar o que ele comprava em 2020, ele precisava ser de perto de R$ 740 para comprar, ter o poder de compra que tinha em 2020. Então, hoje as pessoas estão atentas a isso e não podem se iludir, nós não podemos nos iludir com essa pauta de costumes, dessa cortina de fumaça, de querer pautar a eleição por aquilo que é menos significativo para o todo da sociedade brasileira. Porque nós vivemos num momento muito delicado da nossa história, e aí nós teremos aí alguns momentos importantes pré-eleição, Jair. Um deles são as pesquisas eleitorais de agosto e setembro, e o 7 de setembro. Porque, estranhamente, o governo se vê denunciado quando se afirma a defesa da democracia, mas o governo continua esticando a corda. A impressão que eu tenho, Jair, é que o governo pretende fazer uma propaganda, isso é só impressão, uma suspeita, por aquilo que já sai agora, é de que o governo está quase pedindo para que as pessoas vão armadas para o 7 de setembro. Porque o governo diz, nos reuniremos em 7 de setembro, população armada para defender a liberdade. A gente precisa pensar nas entrelinhas do que essas palavras significam. E mesmo que ele não tenha força, isso seria um momento muito, muito trágico da sociedade brasileira, porque seria um indício de uma guerra civil, e nós precisamos estar atentos e atentas a tudo isso e fazer uma campanha de conscientização. De conscientização. Ivan, você levanta um outro ponto sobre esse 7 de setembro, que foi cogitado, tem sido cogitado, inclusive, e não sem razão. A Polícia Federal, pelo menos a imprensa noticiou recentemente, de que encontrou indícios de que pode ocorrer um autoatentado entre os próprios bolsonaristas para culpar a esquerda, para culpar a candidatura de Lula.
E aí eu relembro aqui, inclusive, essa semana sairá um vídeo, vou fazer um vídeo sobre isso, sobre a bomba do Rio Centro, em 1980, já finalmente da ditadura militar de 64, 1980, os ditadores já muito enfraquecidos, a população se reuniu ou se reuniria no Rio de Janeiro, no dia 1º de maio, para comemorar o 1º de maio, dia do trabalho, um imenso show em defesa da democracia, com muitos artistas. E a gente tem esse quadro, o presidente da República com medo de ser preso, mas para ter medo de ser preso, antes ele tem que ter medo de perder a eleição. Então uma coisa está diretamente relacionada com a outra. O que não falta são denúncias, como eu disse, 197 denúncias contra ele em todo o país, mais 5 inquéritos abertos no STF, em que ele está envolvido, né? Então, esse é o clima. É o presidente que mais 147 pedidos de impeachment, é o presidente que, em um mandato só, conseguiu bater todos os recordes com relação a denúncias de crime, desde crime comum a crime de responsabilidade. Ivan Martins. Exatamente, Jair. Somente em junho do ano passado, naquele super pedido de impeachment, havia 21 possíveis crimes relacionados ali, relatados, 21 possíveis crimes cometidos pelo atual presidente. Jair, um grande abraço, muito bom sempre a nossa conversa, também aqueles e aquelas que nos acompanham. Ative o sininho de notificações, porque o Jair já anunciou pelo menos 2 vídeos aqui que nós teremos nos próximos dias. Então, você vai acompanhando aqui as nossas conversas, as nossas discussões. Escreva aí também nos comentários as suas impressões, né? Por que ele tem tanto medo de ser preso? E olha que eu e Jair fomos generosos, porque nós nos limitamos apenas ao presidente da República. Nós não estendemos esses indícios para o seu entorno ali imediato. Há um recebimento de cheques aí, viu, Jair, que nós conversaremos numa próxima live. Os indícios também que pesam sobre os filhos. Tem muita coisa para a gente conversar ainda por aqui. A todos e todas, um abraço. Ivan, se for para falar de tudo, então é formação de quadrilha, porque o que tem de inquérito na família e de denúncia na família, se for botar tudo junto, vamos deixar separado mesmo, se juntar tudo da formação de quadrilha. Todos eles têm um monte de bronca na justiça. Ivan Martins, é sempre um prazer imenso tê-lo aqui, a gente poder conversar um pouco sobre essa conjuntura. E vamos nos encontrando. E como diz Ivan, anote aí as impressões de vocês sobre o medo que Bolsonaro tem de perder e de ir preso.